Hello, folks. Our new secretary. Nossa nova secretária. Our. Nosso, nossa, nossos, nossas. Os pronomes possessivos. Our. Aqui você pode dizer, como acabei de pronunciar, our. Our. Ou simplesmente, e você vai ouvir muito isso quando nativos falam rapidamente, você vai ouvir are. Are. Our new secretary. Secretary. Okay? The telephone rang and our new secretary, Miss Simpson, answered it. O telefone tocou. The telephone rang and our new secretary, Miss Simpson, answered it. Aqui você não fala o W. Answer, mais um som de D, porque o ED, depois de R, tem som de D. Answered. Answered. Emenda aqui com it. Answered it. Answered it. The telephone rang. Rang é a segunda coluna de ring. R-I-N-G. Ring. A segunda coluna dos verbos você usa em frases afirmativas. May I speak to Mr. Calder, please? A voz said. May I? Posso eu falar com o Sr. Calder? May. Poder. Para você pedir permissão. Posso falar? É formal. Com o seu amigo você diria can I? Ok? May I speak to? Falar com. A ideia é quem fala, fala para. Por isso, to. Posso falar com o Sr. Calder? Mr. Senhor. Mr. Calder. A letra A geralmente tem o som de O antes de duas consoantes. Calder. A voice said. Uma voz disse. Quem está falando, por favor? Who is speaking, please? Quem está falando? Esse ING é o nosso NDO, o gerúndio. Não existe ING no gerúndio sem o verbo to be. Senão fica quem falando. Quem está falando? A senhorita Simpson asked. Miss, is, senhorita. Me, se, Miss Simpson asked. Mr. Alan Bright, the voice said. Okay? A senhorita Simpson colocou sua mão sobre o fone. Mouthpiece é o microfone do seu fone. E falou com o Sr. Calder. Miss Simpson put her hand over, sobre, por, sobre. Okay? It's Mr. Alan Bright, sir, she said. É o Sr. Alan Bright, ela disse. Em português eu digo é o senhor, mas eu não posso começar uma frase com is em inglês. Por isso, it, para introduzir a pessoa. É o senhor Bright. It's Mr. Alan Bright, she said. Ela disse. Ele quer falar com o senhor. He wants to speak to you. Aqui eu tenho um som de O. Wants. Wants
to speak, to you. He wants to speak to you. What again? De novo. Again, Mr. Calder exclaimed. Aqui tem A. Clay, claimed, exclaimed. He wants to sell us. Ele quer nos vender. Nos vender. Vender-nos. Vejam que em português eu digo ele quer vender. Quando eu digo quer, depois de quer, o verbo termina em R. Ele quer vender. Esse R do português equivale ao to do inglês. Isto é, o infinitivo. Você sempre vai usar um R em português, depois do verbo querer. Eu quero ir, eu quero fazer, eu quero comer. Em inglês, você sempre vai usar, então, to depois de want. Aqueles novos computadores. Those new computers. You. Pew. Pewters. Computers. Doesn't he? Não quer? Vejam, ele quer. Não quer? Se aqui fosse ele não quer, he doesn't want, eu teria aqui does he? Okay? Yes, sir, Miss Simpson said. He called yesterday. Ele ligou, he called yesterday. E ele ligou 5 vezes na semana passada. And he rang up 5 times last week. 5 vezes. 5 times. Vejam aqui o som do T. Tie. Times. Times. Ok? Ele tem uma fricção que você consegue colocando a ponta da sua língua naquela bolinha que tem logo acima de seus dentes frontais. Times. Last week. We don't need new computers. Nós não precisamos. We don't need new computers. I told him. Eu disse a ele. Eu disse-lhe. I told him. I told him that. Falei-lhe isso ontem. Yesterday. I told him that yesterday. O Sr. Calder disse. Mr. Calder said. O que devo dizer, senhor? Shall, dever, usado pelos britânicos. O americano diria should. What should I say, sir? Should. Que seria? Deveria. Should. What should I say, sir? Miss Simpson asked. Diga que. Então, that, além de ser aquilo, aquele e aquela, também pode ser que. Say that I'm not in my office. Diga que eu não estou em meu escritório. In, office. I'm not in my office, Mr. Calder said, zangadamente, crossly. Miss Simpson spoke into the receiver. A senhorita Simpson falou no fone. Into é para dentro. A voz vai para dentro. Ela falou no fone. Mr. Bride, eu receio. I'm afraid. Aqui teria um that, né? Esse aqui,
que, receio que o senhor não possa falar com o Sr. Calder now. I'm afraid you can't speak to Mr. Calder now. Então eu usei aqui esse I'm afraid, que também significa eu tenho medo, para suavizar uma negativa, para tirar a rispidez da negativa. You can't speak to Mr. Calder now. O Sr. Calder diz que ele não está em seu escritório. In his office. In his. E não in his. Não. In his. Ok? Vocabulary. Answer. Não falo W. Answer. Mouthpiece. É a parte piece que vai perto da boca. Mouth. Aqui você diz mouth. Depois põe a língua entre os dentes e sopra. Mouth. Faça devagarzinho, separe os dois sons. Mouth. Para evitar aquele vício do F, se você o tiver. Devagarzinho. Mouth. Depois sopre com a língua entre os dentes. Mouth. Mouth. Ring up, telefonar, ou call, phone, need, crossly, receiver. Algumas perguntinhas aqui, vejam. O telefone tocou, não tocou? The telephone rang, didn't it? Ok? Se aqui fosse o telefone não tocou, the telephone didn't ring, eu teria aqui did it? Tocou? Existe uma seção na gramática inglesa chamada question tag, ok? Que você pode estudar isso. Ele pode, não pode, ele foi, não foi, ele sabe, não sabe, ele deve, não deve, ok? Uma pergunta aqui negativa no passado. Didn't Miss Simpson answer it? A senhora Simpson não atendeu o telefone? Era o Sr. Bright? Was it Mr. Bright? It, lembrando, está aqui introduzindo a pessoa. It é o sujeito. Mr. Bright é apenas o complemento. É como se eu dissesse, was it him? Him não é sujeito. É como se eu dissesse, was it her? Era ela? Her não é sujeito. Ok? Então, o sujeito desta frase é it. O restante é um complemento. Pode ser uma, duas, ok? Várias pessoas. Does Mr. Bright want to speak to Mr. Calder? Porque eu comecei esta frase com does, para colocar want no presente. Se fosse queria, seria did. Did Mr. Bright want? Este auxiliar coloca o verbo no presente. Did coloca o verbo no passado. Existem 15 verbos auxiliares em inglês. Portanto, existem 15 maneiras de você começar uma pergunta em inglês e também 15 maneiras de fazer uma negativa. Vejam, did Mr. Bright call? O Sr. Bright ligou. Does Mr. Calder need? O Sr. Calder precisa de algum computador novo? Any. Você usa em interrogativas e negativas.
Por exemplo, você tem algum dinheiro? Do you have any money? I don't have any money. Não tenho nenhum dinheiro. Is Mr. Calder in his office? Está o Sr. Calder em seu escritório? Este é o verbo to be. Quando nós temos o verbo estar na frase, o verbo to be, nós começamos com ele. Senão teremos as outras opções. Does, did, can. Okay. Will. O Sr. Calder falará. Então, will coloca speak no futuro. Vejam que nesta pergunta eu tenho um ed e não did. Ok? Por quê? Porque eu quero o sujeito. Quem? Eu não tenho um sujeito, então eu não posso colocar did na frase, porque did só aparece antes do sujeito. Ok? Vejam aqui no presente. Quem quer? Eu não tenho do nem does. Nem posso escolher do ou does porque não tenho um sujeito. Na verdade, who é o sujeito. Mas pense assim, quando você quiser saber quem fez alguma ação, use o ed no passado, quem atendeu, e use o s no presente, quem quer. Isso acontece no presente simples e no passado simples. Vejam, com o will eu não tenho problema. Who will tell? Quem dirá? Com o to be, quem está falando? Who is speaking? Who rang? Quem ligou? Who rang 5 times? 5 vezes semana passada. Esse whose aqui significa de quem. De quem secretária é ela? Whose secretary is she? Ok? Aqui, how many times? Quantas vezes? How many times? O Sr. Bright ligou, telefonou, did colocando telephone no passado. Ok? Thank you.